prevenção de queimadas ela inicia quando está no período chuvoso ainda, então a gente já vai antecipando esse período de estiagem e a gente começa na parte da conscientização. Então, em escolas, nas zonas rurais, então tem uma conscientização. Agora, com essa questão da mídia, a gente está intensificando as redes sociais do Corpo de Bombeiros e demais órgãos de apoio para poder colocar realmente propagandas de conscientização em todas as redes sociais. E, além disso, a gente tem ido também atuando em meio aos combates com medidas preventivas também. Por exemplo, a gente faz um combate direto no incêndio, a gente vai nas localidades próximas, conversa com as pessoas, instiga essa denúncia, porque ela é muito importante, porque ela é um meio de coação em relação a essas situações. A pessoa fica coagida a agir daquela forma a partir do momento que a própria comunidade abraça a causa do crime em torno disso, vê que isso é realmente um crime e começa esses índices de denúncias. A gente fazendo um comparativo entre 2019 e 2018, a gente teve um aumento de 44%. Então, em 2019, a gente teve mais ou menos 11.960 e em 2018, a gente teve 8.250, comparando os mesmos períodos nesse primeiro semestre em relação a 2018 e 2019. Isso é um índice preocupante porque, ainda que a gente esteja intensificando as medidas preventivas, os índices ainda aumentaram. Então isso mostra que a nossa preocupação com a prevenção tem que ser intensificada cada vez mais. E já no planejamento para o próximo período de estiagem, a gente já tem que começar a se planejar de tentar ampliar a gama de atuação e de aumentar essa conscientização, porque infelizmente essa é a nossa melhor forma de conseguir prevenir esse tipo de incêndio. Na verdade, a gente tem algumas técnicas de combate que podem ser as técnicas diretas, ou seja, vai um militar mesmo, ele vai ter uma bomba costal, uma mochila costal, que é uma mochila que carrega água e ela tem uma mangueira de pressão, ela tem mais ou menos 20 litros e tem um abafador, ou seja, esse abafador é um mecanismo que ele usa do abafamento para poder conter essa chama. Esse é o combate direto, ou seja, a pessoa vai entrar próximo desse local das chamas e vai combater. Outro modo de combate é o combate com os caminhões. Então, se for perto de uma rodovia, por exemplo, ou no lugar onde um caminhão tem acesso, pela quantidade de água que ele tem, por exemplo, o caminhão ABT, que a gente chama, né, Auto Bomba Tanque do Bombeiro, que é um médio, tem mais ou menos, por exemplo, 5.000 litros de água, e tem alguns que tem 10.000 litros e ainda tem a AJ, né? Que ela é como se fosse um caminhão-pipa de 20.000 litros, então é muita água para a gente poder fazer esse combate. A gente faz o combate utilizando elas pela quantidade de água disposta. Além disso, também a gente tem o que chama de bumper, que é o quê? Tem um batalhão de operações aéreas, eles vão, já deve ter sido visto, né? Eles pegam um saco, que a gente chama de bumper, ele enche de água, ele sobrevoa o local e libera essa água, então tentando fazer uma contenção também através do meio aéreo. Sim, em algumas ocorrências só o Corpo de Bombeiros atua, principalmente se forem ocorrências de grande complexidade, porque nossos militares estão treinados para poder atuar dessa forma e a gente não pode expor um civil, ainda que brigadista, a algumas condições diversas que nós, bombeiros militares, nos propusemos a fazer no momento em que a gente resolveu entrar para o bombeiro, né? Então, tem algumas técnicas que a gente tem próprias, os próprios equipamentos que nós temos, então a gente faz essas medidas sozinhos, o próprio Corpo de Bombeiros, e se necessário a gente pede só um apoio no gerenciamento, na parte mais externa do local, para evitar que esse fogo passe de um ponto para outro, mas eventualmente nas ocorrências, principalmente nesse período, a gente tem contado sim com ajuda. A gente tem a ajuda primeiro dos brigadistas dos locais, muitos condomínios que são locais muito afetados, ou parques, por exemplo, tem os próprios brigadistas. Então o bombeiro, quando ele vai fazer o combate, ele já faz o contato com os parques, solicita os brigadistas, que podem ser brigadistas orgânicos, ou seja, eles são brigadistas do próprio parque, a pessoa às vezes é um zelador do parque, um faxineiro, mas ele tem um treinamento de brigadista, ele se torna um brigadista nesse momento. Ou então os brigadistas contratados, que as próprias empresas geralmente têm alguns brigadistas contratados, que no caso de um incêndio, eles vão apoiar o Corpo de Bombeiros. Além disso, a gente tem as brigadas também, por exemplo, do IEF, e a gente tem, por exemplo, a tarefa Preve-Incêndio, que é o quê? É um órgão que trabalha junto com o Corpo de Bombeiros nessa prevenção, mas também na atuação em meio incêndio. Na verdade, na agricultura, a gente tem visto, né, nos combates que a gente tem feito, que muitas vezes as próprias plantações são afetadas pelo incêndio. Então isso é o impacto direto, ou seja, você tem a plantação, o incêndio, uma vegetação vem, afeta aquela plantação e destrói toda uma plantação que estava no período de poder ser colhida, as que são colhidas no período de estiagem. Em relação às outras que o solo não estava sendo utilizado, ela tem um efeito que pode ser prejudicial para o solo no seguinte sentido. Quando a gente tem
as condições do solo alteradas, isso para aquela plantação que já estava sendo planejada, isso pode ser um impacto negativo. Além disso, as condições das queimadas também pode provocar erosão no solo. Essa erosão no solo vai fazer com que os nutrientes que aquele solo necessitava para o plantio sejam perdidos, e então toda a matéria orgânica que estava sendo acumulada naquele local e seria adequada para o plantio é prejudicada por causa disso. As pessoas técnicas na área vão saber mensurar a perda significativa disso, e ainda que se fale, né, muitas pessoas falam, não, mas a queimada ela renova o solo, mas isso é um pensamento no curto prazo. Então, se a matéria orgânica naquele local ela não for restituída continuamente e tiver uma quantidade significativa, no primeiro momento realmente para o solo isso vai ser benéfico, mas porque vai ser o material mineral, né? Mas o recurso mineral. Entretanto, no longo prazo, no médio prazo, vai ser prejudicial para o solo, porque vai necessitar de muito mais demanda, uma demanda muito maior, um investimento muito maior para tornar aquele solo adequado para o plantio novamente.